Sábado, dia 30 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Já estamos chegando em junho, metade do ano. Como o tempo passa, inacreditável. Mas é assim a vida. Enquanto a vida vai rolando, as notícias vão chegando, nós vamos comentando e existem muitas coisas para comentarmos, para falarmos. Trazendo primeiramente a ideia de que o bolsonarismo está se refortalecendo na figura de Flávio Bolsonaro. Se é que um dia o bolsonarismo desapareceu, deixou de ser importante, deixou de ser forte, hoje ele se mostra mais vivo do que nunca. O Flávio Bolsonaro já tem sido recebido em manifestações como dessa semana, quando chegou no aeroporto de Brasília, sob gritos de mito, como eu até citei no vídeo. Claro que não no mesmo nível do próprio pai, mas representando muito bem o nome do pai. E isso é muito importante porque aquela ideia de que o bolsonarismo havia perdido eleitores, perdido o apoio de conservadores, isto vai por água abaixo. E é justamente este o grande calcanhar de Aquiles para o atual governo. Porque depois que viram que a narrativa do tal encontro convocado não deu certo para colocar o nome de Flávio ladeira abaixo, eles agora tentam as outras vias. E eu não estou fazendo acusação direta, somente a suposição, a mesma narrativa, a mesma atuação que fizeram contra Jair Bolsonaro em 2018 lá em Juiz de Fora. Porque já existem sim informações de que existe um plano contra Flávio. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E por quê? Porque obviamente quando chega neste ponto, é porque eles já sabem que no voto não será possível derrotar o candidato conservador, no caso Flávio. A imprensa fica dizendo que o Inácio está na frente, que está com popularidade alta, que o governo está bem, blá, 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 blá. Então, para que preparar planos contra os adversários? Para que criar narrativas? Basta continuar governando como está governando agora, com uma excelência de governo, como eles acreditam, para vencer o pleito. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Inflação está alta, né? Já passa dos 5%, muito acima do teto estabelecido. Eles dizem que o índice de desemprego caiu, só que eles estão considerando aqueles que recebem Bolsa Família para achar que estão empregados. Não, não são empregados, são desempregados. Portanto, o índice de desemprego continua crescendo também. O PIB nem se fala. O PIB já caindo, bate nos 2 trilhões de dólares, muito baixo. Tanto é que o Brasil está lutando para voltar à 10ª posição no ranking dos países. Hoje o Brasil é o 11º país no ranking do PIB. E por que isto? Porque esse governo é um governo fracassado. Eles enganam somente os militantes. A sociedade num todo sabe a real situação do governo brasileiro. E claro, numa condição onde a economia vai mal, né? O PIB caindo, a inflação subindo e um governo totalmente descontrolado, sem metas definidas, governando somente através de pagamento, né, de emendas parlamentares, esta situação envolvendo a decisão dos Estados Unidos contra os grupos criminosos no Brasil vai ajudar sim a derrubar esse governo, vai ajudar a dificultar a vida econômica e em outras situações
Nós, como brasileiros, não poderíamos estar felizes em saber que a economia brasileira vai piorar. Muito pelo contrário. Se piorar, vai ficar ruim para nós mesmos. Só que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Isso é fato. Não se faz limonada sem cortar o limão. Então essa situação vai sim ajudar a derrubar o atual governo. Veja só, o cenário político do momento e de segurança entre o Brasil e Estados Unidos acabou de entrar numa fase muito complicada. Porque os desdobramentos dessa situação podem ter consequências que vão muito além do combate ao crime organizado. Porque enquanto Brasília ainda tenta medir cada passo diplomaticamente falando, Washington está acelerando uma ofensiva sem precedentes, colocando os dois grupos criminosos do Brasil no centro de uma disputa que mistura a segurança pública e até mesmo a corrida eleitoral de outubro próximo. Mas isto está muito claro. Se algum tempo atrás o tal Luiz Barroso, que gritava: derrotamos o bolsonarismo, e ainda como ministro disse que pediu ajuda ao governo americano para a proteção dos pleitos eleitorais de 2022, um tremendo escândalo que se a imprensa fosse séria, estaria até hoje comentando. Uma situação gravíssima. Um ministro do Supremo pedir ajuda para o governo americano interferir no pleito eleitoral de 2022. Se isso aconteceu lá atrás, hoje o troco vai chegar. Porque é claro que essa decisão de Donald Trump vai ajudar sim a interferir no pleito de outubro. E virão outras situações que vão complicar muito mais o atual governo, favorecendo a Flávio Bolsonaro. Decisões independentes ao desejo da família Bolsonaro, decisões exclusivas do governo americano, como a Seção 301, que já está rolando há mais de 6 meses e que haverá consequências, sim, aqui no Brasil. A prova disto é que o próprio FBI já está monitorando atividades ligadas aos dois grupos criminosos que hoje são considerados grupos do terror em pelo menos 12 estados americanos. Eles estão dentro dos Estados Unidos lavando dinheiro através de compra de propriedades, compra de diversos imóveis, investimentos, desculpem. O FBI já está investigando. E não adianta dizer que o crime está sendo cometido lá, é problema dos Estados Unidos. Não. São as duas facções que, por ordem de cá, do lado do Brasil, estão agindo lá. Não tem nada a ver com essa historinha de o crime é dentro dos Estados Unidos, eles que se resolvam. Não. Muito pelo contrário. Então, a mensagem que foi enviada pelo governo do presidente Donald Trump foi muito clara. Não haverá tolerância para organizações criminosas que tentam expandir suas operações dentro do território americano. Simples assim. A escalada ganhou força quando o Escritório de Controle de Atividades Estrangeiras do Departamento de Estado americano, conhecido como OFAC, incluiu oficialmente esses dois grupos numa lista de organizações sancionadas globalmente. É bom que se lembre. Não é só no Brasil e não é só nos Estados Unidos, é globalmente. Na prática, as duas facções passam a integrar o mesmo universo de alvos econômicos que inclui cartéis internacionais e redes acusadas de lavagem de dinheiro mediante movimentações cabulosas, como dizia, o crime organizado quando o Inácio foi preso, Nós temos conversas cabulosas com o PT. Essa medida dos Estados Unidos abre caminho para bloqueios financeiros, restrições comerciais e um rastreamento muito mais agressivo de movimentações suspeitas em escala global.
Enquanto isto, aqui no lado brasileiro, o Palácio do Planalto segue sem saber o que fazer. Estão perdidinhos. O Inácio ontem, né, diante da sua militância, cantou de galo, todo nervosinho, com aquele chapéu pastel na cabeça, parecendo um boneco de almanaque, né? Bufando no microfone, falava e bufava, né? Que o PCC e que o CV é um grupo do terror aqui nosso do Brasil. Não está batendo bem. Ele afirmou que eles são, sim, grupos do terror aqui no Brasil. E que não é problema dos Estados Unidos. Vejam só o nível, a mentalidade. Né? Então, eles não sabem o que fazer, estão perdidos. E, claro, com isso os integrantes da diplomacia brasileira avaliam que seria a hora certa, agora, para tentar um novo encontro com o governo americano, para discutir a situação. Uma situação que não quiseram discutir antes, mas querem agora, depois do leite derramado. Como diria aí o saudoso Barroso, perdeu mané. Não dá mais, já foi, já era. Perderam o bonde. O bonde passou e vocês não pegaram. Agora não adianta querer uma nova reunião. Mas os analistas e integrantes do governo já enxergam consequências que vão muito além da segurança pública, pois a decisão americana promete influenciar, obviamente, no pleito eleitoral de outubro. Eles mesmos sabem disto. O tema de combate ao crime organizado, o tema de segurança pública, vai ocupar posição máxima e central nos debates eleitorais entre todos os candidatos. E o Planalto sabe disso. E sabe que o Flávio Bolsonaro, principalmente, vai saber fazer uso desse tema. Dizendo que o atual governo não conseguiu resolver o problema, já há praticamente 4 anos de mandato, mesmo depois de muitas promessas, e precisou ele ir até os Estados Unidos para resolver a situação. Esse vai ser o lema. E o Inácio não terá como rebater. Vai vir com aquela conversinha de traição à pátria, que vocês trabalham nos bastidores para destruir a economia do Brasil, blá, 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 blá. Só que a população que acorda diariamente de madrugada para trabalhar, que prepara sua marmita no meio da madrugada para pegar 2, 3 ônibus para trabalhar, sabem muito bem o que o atual governo faz para combater o crime. Ou seja, nada. Eles são os primeiros a lembrar da atual situação quando chegar a hora de depositar seu voto, independentemente de como será a maquininha mágica do próximo pleito eleitoral, né? Então o Flávio vai saber usar isto como ninguém, porque segurança pública é o calcanhar de Aquiles do Inácio. E com isto, os Estados Unidos criaram uma pressão inédita sobre autoridades brasileiras. Agora vejam só, nós temos aí pela frente um movimento que será muito importante para alavancar esse momento favorável a Flávio Bolsonaro, que é, como se diz, a decisão de Donald Trump encerrar de vez a narrativa de que existe aí uma relação de amizade entre ele e o Inácio. Como foi criada na última visita. A reunião entre o presidente e o Donald Trump durou mais de 3 horas. São amigos. Donald Trump disse que o Inácio é simpático. Acabou. Se tivesse sido uma boa reunião, se tivesse sim uma relação amistosa, Donald Trump provavelmente não teria determinado sanções contra esses 2 grupos criminosos. Ou teria, como o Inácio sugeriu no seu falatório de ontem, primeiro conversado com o Inácio. Olha, nós estamos pensando
em transformar esses dois grupos aí que você defende tanto em grupos do terror. O que você acha? Claro que não aconteceu isso, por quê? Porque aquela reunião que aconteceu lá entre os dois foi muito ruim para o Inácio, né? E enquanto isso, aproveitando o momento e até aproveitando o calendário, eu acho que Deus está depositando um raio de luz muito favorável para Flávio Bolsonaro, porque independentemente a qualquer situação de risco, de perigo, nós temos aí pela frente uma marcha para Jesus, que deverá acontecer agora, me parece que dia 4 de junho, onde estará presente Tarcísio de Freitas, estará presente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vão estar presentes outras figuras ligadas ao Flávio Bolsonaro, e o Flávio saberá sim aproveitar esse momento para fazer um bom discurso, porque nós sabemos que os evangélicos, os cristãos, católicos, em sua grande maioria, são apoiadores, sim, do conservadorismo brasileiro. Eles não são eleitores da esquerda. São muito poucos aqueles que votam para a esquerda. Então será um movimento, como sempre, mágico, porque todos os eventos de Marcha para Jesus reúnem milhões de pessoas. Então vai ser um momento épico. Está acontecendo num momento muito importante. Olha só, que vai elevar o nome do Flávio Bolsonaro e relembrar os movimentos de Jair Bolsonaro para todos os paulistanos. Aliás, em todo o Brasil vai acontecer a Marcha para Jesus, né? Agora, temos que lembrar que, enquanto isto, o Senado Federal registrou um boletim de ocorrência para investigar as declarações que foram feitas pelo funkeiro MC Misa, que disse em uma entrevista que existia, ou ainda existe, um plano contra o senador Flávio Bolsonaro. E ele inclusive citou que Deolane Bezerra, que foi presa nessa semana que passou, conhecida também como a dama do tráfico, que já foi recebida em ministérios do atual governo em tapete vermelho, está diretamente ligada a este plano. Nesse contexto, a tradicional, então, Marcha para Jesus vai ajudar a demarcar um território do qual o Inácio não vai conseguir adentrar posteriormente. Ele tentou fazer alguns movimentos para conquistar votos evangélicos, mas o momento é péssimo para ele. Com essas ameaças essas possíveis ameaças contra Flávio Bolsonaro, com essa movimentação do governo americano contra o crime organizado aqui do Brasil, e com a vitória, sim, de Flávio nessa viagem que ele fez a Washington, evidentemente que o eleitorado conservador virá em peso a favor de Flávio Bolsonaro. Eu disse ontem que muito provavelmente nas próximas pesquisas eleitorais já acontecerá uma mudança significativa. Primeiro, porque aquela narrativa do encontro com o Vorcaro, do filme, já esgotou, bateu no teto. Não tem mais como esticar aquele assunto. Até porque o Inácio também, né, se reuniu com o Vorcaro para interferir na venda do Banco Master com o BRB. Então, está elas por elas. E aí, eu pergunto, se existe alguma pessoa imaginando que vá surgir uma terceira via para entrar nessa corrida eleitoral, me desculpem, não existe mais terceira via. E o Flávio Bolsonaro, num golpe de mestre, me parece que ontem mesmo, ao invés de retrucar Romeu Zema, depois de ter sido atacado por ele, disse que é possível sim sentar para conversar, para viabilizar o pleito eleitoral. O que é isto? É saber usar os ovos quebrando e fazendo uma omelete. Não é isso? Tira aquela narrativa de que vai haver um embate
né, de que o Zema vai se juntar do Caiado para combater o Flávio. Porque nessas alturas, o Romeu Zema perdeu totalmente o rumo, o seu próprio partido está querendo expurgá-lo, essa é que é a verdade. Já estão tentando introduzir o nome de Sebastião Coelho para sair como vice-presidente do Flávio, o que seria muito bom nome, diga-se de passagem. E o Zema, nessas alturas, pensa: eu não tenho a mínima chance de competir contra. Então eu vou aproveitar essa brecha para tentar me aproximar. Talvez não para sair mais como candidato a vice, mas quem sabe, dando apoio ao Flávio, eu consiga beliscar algum ministério no governo dele, né? Alguma pasta. Porque na política é assim, meus amigos, não se enganem. Depois do primeiro turno, tenham certeza que todos aqueles que estavam em cima do muro, tentando criar a tal terceira via, vão correr para bater na porta de Flávio Bolsonaro. Isto é fato. E o Flávio, evidentemente, com a faca e o queijo na mão, vai saber tirar proveito dessa situação. E nós estaremos aqui prontos para trazer informações que digam respeito ao assunto. Não é isso? De qualquer forma, eu estou vendo um movimento muito mais favorável para o grupo conservador brasileiro, um movimento muito favorável para Flávio Bolsonaro, e estou vendo a imprensa se derretendo de ódio em ter que admitir que a viagem do Flávio Bolsonaro foi um golpe de mestre. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal. Tornem-se membros. É muito importante qualquer ajuda que vocês possam fazer ao Terra Brasilis News. Ok? Eu desejo que vocês tenham um excelente final de sábado. Muito bom descanso, muito boa pizza ou uma boa macarronada, seja lá o que for, porque está meio frio, né? Então, espero que vocês aproveitem e desejo encontrá-los amanhã novamente em um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.